amém? Quem já foi tocado pelo Espírito Santo aí? Dá um glória a Deus aí. Aplaude a Jesus bem forte aí. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor para sempre. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sem demora, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Hoje é o primeiro domingo do ano e é o nosso culto de primícias. Eu trago uma palavra do trono do Pai para a sua vida, para as nossas vidas. Deuteronômio capítulo 26. Quem achou diz amém. Aleluia. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra. Deuteronômio 26, versículo 1 em diante, diz assim: E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuires e nela habitares, então tomará das primícias de todos os frutos da terra, que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. Irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: Hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro, miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu, até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais, com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti, a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Somente até aí. Fecha os teus olhos, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, nós declaramos que este lugar, Yahvé chamar o Senhor, está aqui. E onde o Senhor está, o mal tem que cair por terra. Onde o Senhor está, a enfermidade vai embora. No nome santo de Jesus Cristo, envia os teus anjos neste lugar, com espada desembainhada, e lança por terra agora todo contra-ataque do inimigo, toda obra contrária, e que somente o teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir neste lugar, em nossas vidas. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus e aplaude Jesus mais uma vez. Diga aleluias. Se assente no teu lugar. Aleluias. Amados, hoje, como nós falamos, é culto de primícias. Mas você já perguntou o que é primícias? Deixa que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite. Porque Deus estabeleceu a Bíblia. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Levante a mão. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, a Bíblia é a palavra inerrável de Deus. Ela é a absoluta verdade do Pai.
E a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Deus estabeleceu princípios. Deus estabeleceu princípios. O que significa princípio? É o principal, é a nossa base, é o que aponta para aquilo que o Senhor nos chamou. Isso chama princípio. E a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. E a Bíblia, ela é cheia de princípios. E primícia é um princípio de Deus. Mas eu queria que você aprofundasse comigo nas Escrituras, que em Deuteronômio capítulo 26, quando o Senhor nos traz a revelação da palavra, o texto nos diz que quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem algum dos primeiros frutos de tudo que produzir a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. O princípio das primícias são atos proféticos que desatam, meu irmão, todas as áreas da nossa vida. Deus estabeleceu primícias. Nós colocamos um vídeo aqui que fala sobre oferta e sobre primícias. Mas eu não quero apenas falar de oferta num ato em si, de você trazer uma oferta, dinheiro. Não, querido. Eu quero ir mais além. Quando Deus estabelece primícias, Ele está dizendo: quem é o principal na tua vida? Quem é o primeiro na tua vida? Porque primícia é o primeiro. Porque quando Deus estabelece primícias, você, ao exercer o princípio da primícia, você está dizendo: olha, Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. Primícias fala de tudo aquilo que você coloca como primeiro lugar na tua vida. Hoje é o primeiro domingo, se não me falha a memória, são 52 domingos por ano. E você está aqui para dizer que o primeiro domingo do ano você está aqui na casa do Senhor e dizer: Senhor, a minha vida é tua, eu pertenço a ti, então eu dou o meu primeiro domingo e também os demais domingos na tua presença, mas receba a minha adoração, receba o meu primeiro, o meu principal. Primícia é algo profético que aponta para quem verdadeiramente reina na tua vida, para quem realmente é primordial na tua vida. Nós vivemos um tempo onde todas as coisas têm sido colocadas na frente de Deus, mas o Senhor nos diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo: olha, o reino tem que ser a tua primícia. O reino de Deus tem que ter o seu principal alvo. O problema é que nós temos oferecido a Deus o resto. Quando eu falo oferecido o resto, não apenas de dinheiro, oferta, não. Nós temos oferecido o resto do nosso tempo. Eu só vou à igreja quando der tempo. Se tiver tempo, quando sobrar tempo. Você está aí ferindo um princípio de buscar o Senhor em primeiro lugar. E primícias fala sobre algo profético. O texto lá de Gênesis, se não falha a memória, capítulo 4, que fala sobre a oferta, as primícias de Abel e a oferta de Caim. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim e recebeu a oferta de Abel. Mas você já parou para pensar por quê? Eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante esse desenho animado que nós colocamos aqui no telão, porque nós achamos que nosso Deus é um Deus que recebe qualquer coisa. E não é verdade. Ele não recebe qualquer coisa do seu tempo. Não.
Ele não recebe a sua sobra de tempo. Ah, eu tenho que trabalhar muito, sim, mas eu tenho que ter tempo para Deus. Pastor, eu tenho que me divertir, sim, mas eu tenho que ter Deus em primeiro lugar. Onde que está Deus inserido na minha escala de prioridades? Eu falo isso para você no primeiro domingo do ano, porque o ano está apenas iniciando, para que você tenha em mente que 2021 vai ser um ano de muita bênção sobre a tua vida, um ano de muita prosperidade sobre a tua vida, quando você resolver colocar Deus como primícia na tua vida, como principal na tua vida, em todas as áreas. Em todas as áreas, como eu disse, o princípio de primícia é um ato profético e desata, meu irmão, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque nós já aprendemos que prosperidade não é apenas financeira. Prosperidade, querido, é necessidade suprida em todas as áreas da minha vida. Ou seja, a minha família é abençoada, o meu casamento é abençoado, os meus filhos são abençoados, há saúde dentro da minha casa. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, coloca o Senhor em primeiro lugar da tua vida e oferece o teu melhor em todas as áreas da tua vida, primeiramente a Deus, e você vai ver, meu irmão, você ser estabelecido por cabeça e não por cauda, porque foi isso que o Senhor chamou o povo de Israel, para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Então Deus estabelece princípios para colocar você, meu irmão, por cabeça. Mas os princípios só são válidos porque nós aprendemos que para cada princípio existe uma promessa de Deus. E o princípio de primícia, querido, ele desata aquilo que está amarrado na nossa vida. Porque quando você exerce a primícia no sentido real, né, do que é o princípio de primícia, quando você estabelece Deus em primeiro lugar na tua vida, em todo momento, no teu trabalho, na tua escola, na sua casa, Deus é o principal, é o primeiro na tua vida, e não apenas de palavras, porque Jesus disse: esse povo me serve de lábios, mas o coração está longe de mim. Deus não quer palavras apenas, Deus quer atitudes. Se as tuas atitudes não condizem com aquilo que você tem falado, você está sendo como um fariseu, que por fora é muito bonito, mas por dentro está podre, sepulcro caiado. Entenda, querido, quando Deus estabelece o princípio das primícias, Ele quer abençoar a tua família, Ele quer abençoar a tua vida espiritual em primeiro lugar, e Ele quer abençoar, meu irmão, a sua vida financeira. Quando eu falo financeira, é tudo, não vai te faltar nada. Onde você colocar as mãos, abençoado será. Querido, você pode até, olha só, quando a pessoa é abençoada por Deus, a Bíblia diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando a pessoa é abençoada, até o erro dela, quando ela está no centro da vontade de Deus, Deus transforma em bênção. Quando a pessoa tem Deus como prioridade na vida dela, e quando ela vive e exerce primícias na vida dela, ou seja, tudo que ela faz, ela pensa primeiramente em Deus e no reino de Deus, tudo que ela faz, até os erros dela, Deus faz assim, transforma a maldição em bênção. É assim que funciona. Porque nós não somos perfeitos, mas o nosso Deus é perfeito e estabeleceu princípios para nos nortear. Quando Deus estabelece os princípios para o povo de Israel, Ele está dando uma direção para eles, que os outros povos não tinham. O que acontece é que nos dias os crentes hoje não vivem princípios. Quando Deus diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, Ele está estabelecendo um princípio dizendo assim, honra teu pai e tua mãe.
E a promessa é: se prolongarão os teus dias na terra. Porque para cada princípio existe promessa de Deus. Quando Deus nos pede algo, Ele já estabeleceu o fruto da colheita. Quando Deus te pede uma semente, Ele já estabeleceu a tua colheita. Porque toda sorte de bênçãos já estão nas regiões celestiais para mim e para você, estabelecidas por Deus. Nós temos que ir lá na região celestial. Como, pastor, que nós vamos nas regiões celestiais? Através de princípios, através de obediência. Só se quebra um decreto de morte estabelecido na nossa vida, na vida dos nossos familiares, através de princípios, através de palavra. O problema é que o meu povo se perde por falta de conhecimento. O problema é que as pessoas não conhecem a Deus nem a sua palavra. E então Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: começa a colocar as prioridades de forma correta na tua vida. E Primícias fala disso. Quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus queria que Abraão matasse Isaac? Deus queria que Abraão matasse Isaac, irmãos? Queria, sim ou não? Não, mas queria saber onde estava o coração de Abraão. Quando Deus nos pede oferta, dízimo, Ele precisa do nosso dinheiro? Deus não precisa de nada para ser Deus, querido. Quando Deus te pede para ter comunhão com Ele, se você não tem comunhão com Ele, Deus vai deixar de ser Deus? Deus deixa de ser Deus que se você vem na igreja ou deixa de vir na igreja? Deus não deixa de ser Deus nunca, mas nós deixamos de ser filhos quando nós não nos propusemos a fazer a vontade dEle. Entenda isso. Deus estabeleceu os princípios e o princípio de primícia para que repousasse a bênção sobre a nação de Israel, sobre as nossas vidas. Lá em Gálatas capítulo 4 nos diz que pela fé nos tornamos herdeiros de Abraão. Pela fé em Cristo nos tornamos herdeiros de Abraão, herdeiros de toda promessa. Herdeiro de toda promessa. Então aquelas promessas que Deus deu para Abraão lá atrás, é para mim e é para você. A questão é que as pessoas não obedecem. Ah, pastor, Deus é pai. E o pai, você sabe como é que é, né? Sei. O pai lá, ele age por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, meu querido, nós não podemos agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que significa isso, pastor? Deus dá presente para quem busca Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Então Deus estabelece aqui outro princípio: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tudo que sai da boca de Deus é um decreto. Você precisa entender isso e mergulhar nisso, em fé. Quando Deus diz assim: prospere aqueles que te abençoarem, ó Jerusalém. Então, orem pela paz de Sião e sejam prósperos. Deus estabeleceu um princípio aqui, que nós devemos orar pela paz de Israel, e nós vamos ser abençoados. Olha só, e por que as pessoas não oram? Porque não vivem princípios. É tão simples você se ajoelhar e dizer: Senhor, abençoa o Senhor a Sião, abençoa Jerusalém. O que o inimigo faz? Levanta pessoas que odeiam Israel. Inclusive a igreja, séculos passados, foi perseguidora da nação de Israel. E aí vem a maldição, porque eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei
os que te abençoarem. Então tudo, querido, é consequência dos nossos atos. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, né? Se ouvirdes e crerdes, comereis do melhor dessa terra. Foi eu que falei isso? Foi eu que inventei isso? Não, está lá em Isaías 1,19. A questão é: mas eu não acredito assim não, pastor. Esse é o problema. As pessoas só pegam parte do evangelho ou da Bíblia que são convenientes. Ou você crê ou você não crê, você tem opção. Ninguém é obrigado a fazer nada, querido. Ninguém é obrigado a vir à igreja. Ninguém, querido. Ninguém é obrigado a vir à igreja. Eu sou. Não. Nós somos escravos de orelha furada. Já ouviu essa expressão? Na Bíblia, o escravo de orelha furada era o seguinte: ele era liberto, ele era livre, mas se ele quisesse ficar na casa do seu senhor, ele precisava furar a sua orelha. Então nós somos escravos de orelha furada. Nós ficamos porque nós queremos, porque nós amamos o Senhor e sem Ele nada somos. Mas se a pessoa quiser ir embora, ela pode ir, ela é livre. Todos são livres. Jesus virou para os discípulos lá em João capítulo 6 e diz: e vós quereis ir embora também? A porta está aberta. Porque nós servimos ao Senhor por liberdade, por amor, porque Ele nos amou primeiro. Ele é o primogênito dos irmãos, conforme a palavra de Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai, que veio, se entregou por nós. Ele foi a primícia. Olha só o estabelecimento aqui de algo muito poderoso. As primícias, querido, apontam para o sacrifício de Cristo na cruz, porque nós éramos pecadores, mas Ele não olhou os nossos pecados. Antes Ele se sacrificou por nós. A minha vida eu a entrego, ninguém a tira de mim. Não foram os romanos que mataram Jesus, aliás, que tiraram a vida de Jesus. Não, querido, Ele a entregou por nós. No momento em que Pedro saca da sua espada, ele diz: Pedro, guarda a tua espada, porque é necessário que aquele que mata a espada morra a espada. Então ele veio, colou a orelha de Malco e disse: se eu quisesse, meu pai enviaria milíades de anjos. Mas não foi assim que Ele determinou. É necessário que aconteça todas essas coisas para que se cumpra as palavras da profecia. Então Deus estabeleceu princípios para te fazer cabeça e não cauda. Você só vai ser cauda se você for desobediente. Pastor, mas eu não acredito assim. Então você tem liberdade, querido. Saiba de algo, que na vida tudo é consequência das nossas sementes. Não se engane, a lei universal: quem planta, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, também ceifará. Então, querido, você, eu, nós somos reféns das sementes que nós plantamos. Então, se você planta algo ruim, você é refém de algo ruim que vai para nascer. E a única forma de mudar isso é vivendo princípios. A única forma de mudar o decreto de morte que está sobre a tua vida é vivendo princípios. Deixa eu falar algo, por exemplo. Existem pessoas que têm na genética dela talvez um tumor, um câncer, que na família dela as pessoas morrem muito cedo. Como que isso pode mudar? Não, pastor, isso não tem como mudar. Não, sim tem. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é o que a Bíblia diz: tudo, você pode tudo. E como
Como que você vai mudar isso? Se você viver em relação aos princípios da palavra, acreditando. Porque a Bíblia, qual que é o versículo que diz, que estabelece que eu vou viver muito, né? Honrar pai e mãe? Então eu vou mergulhar nele. Senhor, pode até na minha família ter a genética e as pessoas morrem cedo, mas eu vou viver a tua palavra, porque a tua promessa me faz viver. Salmo 119, versículo 50. A tua promessa me faz viver. E se eu honro, então aquele decreto de morte que era estabelecido na minha família, ele pode ser mudado pelo espiritual. Nós já pregamos isso aqui, que o espiritual é maior do que o físico. Aquilo que se estabelece no espiritual é maior do que o plano físico. Não se engane, nós temos um mundo espiritual muito complexo, que é regido por leis espirituais. Então há poder nas tuas palavras. Quando você abre a tua boca para amaldiçoar a tua casa, os teus filhos, esse menino nunca vai dar nada. Vai dar nada mesmo. Você é autoridade sobre a vida dele. Você é sacerdote e você pragueja sobre a tua casa. Então os teus filhos vão começar a dar trabalho. Mesmo que seu filho seja aquele menino que você começa a dizer: eu te abençoo e profetizo que você será uma bênção, você será um grande homem de Deus. Mesmo que você está com vontade de meter a mão, você vai dizer: em nome de Jesus, você, meu filho, vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Começa a mudar as tuas atitudes, porque o espiritual, querido, é muito real. É muito real. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estou colocando como Deus a primícia da minha vida nas mãos do Senhor. As primícias são atos proféticos que abrem, que desatam aquilo que está nos amarrando. Porque quando você realiza primícias, o que você está dizendo? Senhor, a minha provisão vem do Senhor, a minha confiança é no Senhor. Uns confiam em carros, outros em carros. Está aquele gigante e matar ele, um homem de 1,60 m. Qual que é a prioridade? Qual que era a probabilidade? Quase zero. Mas Davi, ele não foi confiado na sua força. Davi não foi confiado na armadura de Saul. Lembra da mensagem da semana passada? Ele não foi confiado na estrutura de Saul. Davi arrancou das estruturas profanas de Saul e se lançou nas mãos do Senhor. Pegou 5 pedrinhas lá na beira do rio, porque Davi vivia primícias. Davi tinha um princípio: Deus era o primeiro lugar na sua vida. Davi nunca perdeu uma batalha na sua vida. Davi errou no seu campo pessoal, foi um mau pai. Davi adulterou, mas como rei, não teve nenhum rei como Davi. Venceu todas as batalhas, não perdeu nenhuma. Por quê? Davi era um homem que vivia princípios. Quando Davi foi alertado pelo profeta Natã, a Bíblia diz que Davi rasgou as suas vestes. Quando Samuel foi até Saul para dizer que ele estava errado, o que Saul fez? Saul disse: ó, pai, não faz isso aqui não, você está queimando o meu filme aqui diante da multidão. Pelo menos fica perto de mim, que aí eles vão achar que Deus está comigo. Tá vendo aí a diferença? Hoje não é muito diferente. As pessoas vivem de aparência, tem uma indumentária de que está muito bem com Deus. Tem até igrejas grandes, cheias de estruturas, mas que são profanas, que não tem santidade, que não tem obediência, que não vive princípios. São príncipes da Babilônia. Não vive primícias, só da boca para fora. Quando nós
nós estabelecemos o princípio de Deus e primícias, nós seremos prioridade para Deus. Você está entendendo? Quem está me entendendo aí? Quando Deus é prioridade na minha vida, eu sou prioridade para Deus. Então a tua oração vai chegar mais rápido. É simples. O problema é que nós invertemos, a gente faz tudo e deixa Deus por último. E quando a gente ora, a gente quer de imediato. É ou não é verdade? Não, Senhor, eu quero agora. Se essa semana o Senhor não abrir aquela porta para mim, eu estou fora. Coloca Deus na parede. Você não entendeu nada. Senhor, fica sabendo, ó Rei Nabucodonosor, se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Se Ele não quiser, nós vamos morrer, mas nós não nos prostraremos diante dessa tua estátua. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu continuarei servindo a Ele de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Quando você decide que Deus é prioridade na tua vida, que Ele pode até se levantar contra você, pode até te caluniar, pode até falar mal de você, mas se Deus é o principal e o primeiro na tua vida, essa inversão nunca haverá, nunca ninguém vai tirar isso de você, nunca, nunca, nunca. Coloca as coisas em ordem, porque foi isso que Elias fez quando Israel estava mergulhado com Baal. Então se Baal é Deus, vai chover bastante, mas como profeta do Senhor eu declaro, não chove em Israel, senão segundo a minha palavra, disse Elias, e foi embora, não choveu mais. A Bíblia diz que nem orvalho descia sobre a terra. 3 anos se passaram, os irmãos conhecem a história. Elias voltou e manda reunir os profetas de Baal e faz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, se Baal é Deus, vocês vão orar aí para ele, vai sair fogo do céu, vai queimar tudo aí. No entanto, se o nosso Deus é o Deus verdadeiro, nós vamos orar e Deus vai mandar fogo do céu. E a Bíblia diz que Baal, os profetas de Baal, 400 profetas, começaram a clamar no dia, na manhã inteira, e se cortavam, tentando chamar, e Elias ainda caçoou deles, dizendo: olha, às vezes Baal está dormindo, fala mais alto, grita, e nada de fogo. Mas quando Elias pegou, a Bíblia diz que ele coloca o altar em ordem. A primeira coisa que Elias faz é colocar o altar em ordem. Colocar o altar em ordem significa, sabe o que, querido? Quem é a prioridade na adoração da tua vida? Quem você tem adorado? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, no altar que é o teu coração, meu irmão, você está ferindo o princípio, você está idolatrando. E Deus não age na idolatria só para derramar chicote. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não tem homem nenhum nessa terra que Deus fala assim: não, eu vou dividir um pouquinho. Não. Eu sou um Deus zeloso. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás, nem se prostrarás diante dele. Aí está cheio de crente com outros deuses. Não estou falando de quem não é crente, não. Não estou falando apenas de imagem. Porque hoje a idolatria é moderna. A idolatria tem outras vestes. O Baal tem outro nome. Astarote tem outros nomes. Mas eu não quero entrar nisso. Eu só quero chamar a tua atenção para dizer que você precisa colocar Deus como prioridade na tua vida. As primícias apontam para isso. Que quando Deus estabelece em Deuteronômio 26 a questão das primícias, das ofertas, das primícias, com o primeiro fruto da terra, você estava dizendo assim: olha, eu não sei quanto vai ser a colheita, mas o primeiro fruto é do Senhor.
Porque quando eu faço isso, eu estou dando um salto no escuro. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção daquilo que você não vê. Então, quando eles traziam o primeiro fruto da colheita, eles estavam dizendo assim: Senhor, eu não sei como é que vai ser os próximos, mas eu estou dizendo, confiado na tua palavra, confiado no teu ensinamento, que o Senhor proverá todas as coisas. Quando você vive isso, meu irmão, você descobriu o caminho das pedras. Porque você, de repente, vem de onde você nem espera. Porque não se engane, às vezes você planta, acha que vai vir daquilo que você plantou. Não, se aquela pessoa que você acha que vai vir não vem, Deus levanta quem Ele quiser. Até o ímpio. Deus levantou Ciro, que não era da tribo de Judá, não era israelense, era um rei mundano, e disse, nós lemos isso aqui, Êxodo capítulo 1, Deus estabelece, levanta Ciro para levar o povo de volta de Babilônia para Jerusalém. Que palavra que o Senhor nos deu. Deus vai levantar Círios nesses dias, que não são nem crentes nem evangélicos, para poder levar o povo de volta a Jerusalém, trazer aqueles que estão inseridos num contexto babilônico. Nós já falamos sobre isso aqui. Os príncipes da Babilônia serão destituídos e deram lugar aos príncipes de Judá. Louvado seja Deus. Quando você entender o que é primícia, quando você entender o que é principal na tua vida, meu irmão, para de brincar de ser crente, achar que você vindo no domingo à noite, 1h30 de culto, você é crente, você não entendeu nada. Crente até o diabo é, e estremece na presença de Deus. Decida ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Um homem ou mulher segundo o coração de Deus é